ano 1, que não existe ano 0, tá? É sempre a partir do ano 1 da era cristã. Então, ano 1, tá? Até 590 depois de Cristo, você tem do nascimento de Cristo até Gregório 1, que é onde entra grande divisão aí para a igreja assumindo um papel como Estado. A igreja agora não é apenas uma instituição religiosa, ela tem poder político. Inclusive ela se arroga o título de ser a mãe de todas as demais igrejas. O Papa se arroga o título de ser o líder de toda a cristandade. E a igreja diz que não há salvação fora do território doutrinário da igreja. Ok? Então você tem aí esta época onde você tem o nascimento do cristianismo, cristandade antiga, né? Cristandade primitiva, avançando até este grande evento no qual a igreja agora assume uma característica estatal. Outro período que ele coloca é o período medieval, 590 a 1517 depois de Cristo, do surgimento do papado até a reforma. É um período porque com a reforma você teve lá atrás um grande cisma da igreja, que é entre a igreja católica apostólica romana do ocidente e a igreja ortodoxa, tá, ok? Primeiro a ortodoxa bizantina, depois grega, depois russa. Então você tem uma descentralização nas igrejas ortodoxas. Então teve um cisma entre o catolicismo romano do ocidente, que é centralizado, a figura do Papa, que é o vigário de Deus na terra, e centraliza todo o poder, né? Então toda a cristandade do ocidente está subordinada ao Papa. E no Oriente não. Então você tem o cisma, antes do cisma da reforma, você tem esse cisma entre a igreja do Oriente, dos patriarcas, tá? E a igreja do Oriente, ela geralmente, o patriarca daqui, por exemplo, o patriarca de Constantinopla, ele não manda na Grécia, ele manda em Constantinopla. O patriarca da Grécia não manda na Rússia. Então você tem um patriarca aqui, tem outro patriarca ali. Então a igreja ortodoxa é descentralizada. E na verdade esse modelo me parece muito mais semelhante à igreja primitiva, que também era descentralizada. Tanto que Cristo escreve 7 cartas. Não, eu escrevi uma só e falava, fala para todo mundo aí. É a mesma coisa. Exatamente. Ele escreve 7 cartas porque a igreja, ela nunca teve essa... As pessoas olham às vezes para o catolicismo e falam, nossa, hein, que legal, todo mundo obedece o Papa, deve funcionar muito bem. Não funciona não, querido. Por quê? O Papa, você vê o Papa Francisco que está aí, o cara pensa a maior bobagem, a maior besteira, e todo mundo tem que calar a boca. Porque ele tem autoridade e o que ele fala é infalível, é inerrante, conforme Vaticano II determinou. Então, é uma igreja que foi entregue a um homem. É uma igreja que foi entregue a uma liderança política, politizada, centralizadora, que manda de forma ditatorial. E a igreja de Cristo não é assim. Então, desde a época histórica, você tem uma descentralização. O período moderno, tá certo? Passando do grande cisma da reforma, né? Teve o da igreja ortodoxa, e o da reforma foi muito, muito peculiar. Porque no da reforma, você tem grupos que vão se separar totalmente da igreja, né? Que vão estabelecer um antagonismo em relação a tudo. Então, claro, muitos reformadores aproveitaram o conteúdo dos pais da igreja, da apologia que se desenvolveu no primeiro século, segundo século, dos grandes teólogos como Agostinho e Tomás Aquino. Então eles aproveitaram muito desse conteúdo teológico, né, cultural. Mas se opuseram à liderança do Papa, o Papa não tem mais nada a ver com eles, e se opuseram, né, à questão dogmática. Então a dogmática da igreja foi também deixada de lado. Em níveis. Por exemplo, se você pegar um luterano não é tão diferente de um católico. Ele tem, claro, que a luterana hoje tem muitas alas que se afastaram mais. Mas se você pega o luteranismo de base, ele não se afastou tanto assim do catolicismo. Ele se opôs a certas questões fundamentais da fé. Então eles são reformados. Só que a estrutura da igreja deles não teve esse cuidado de separar-se tanto. Você pega, por exemplo, uma igreja anglicana. Anglicano, então, é uma outra forma de católico só. Porque teve um problema lá com o rei da Inglaterra, queria se divorciar, Henrique, né? Ele queria se divorciar, o Papa não deixou, ele foi lá e falou, não, então, foi o seguinte, Papa se vira né, cuide da sua vida, eu vou separar a igreja aqui e a gente se vira por aqui. Aí estruturou a igreja, só que o que as pessoas que estavam ali fizeram? Eles estruturaram uma igreja católica separada, só isso, uma igreja católica, uma filial de igreja católica. Então, é a igreja anglicana. Mas se você pegar estruturalmente, é uma igreja católica com outro nome. Então, basicamente é isso aí. Então a reforma
tem esses mais moderados e tem os mais radicais. Por exemplo, tem os calvinistas, né? Tem os puritanos, tem os pietistas, que nasceram também daquele movimento, depois saíram pelo mundo, né, fazendo as grandes missões, são responsáveis por as missões. E tem os xiitas, né, os ultras radicais, que resolveram romper com tudo. Por exemplo, anabatistas. Se você quiser um movimento reformista total, que aliás, nós temos muita semelhança com eles, na verdade você está falando dos anabatistas, que rejeitaram o batismo de criança, rejeitaram a associação de igreja e Estado. Nada disso tem a ver com Cristo, nada disso tem a ver com o cristianismo. Então eles se separaram totalmente. Os anabatistas foram tão longe na reforma deles, que eles chegaram a ser perseguidos pelos reformados. Eles foram perseguidos pelos católicos e pelos reformados. Os reformados também não gostaram muito dessa iniciativa deles, que eles acharam um tanto arriscado, principalmente quando eles falaram que tem que haver uma dissociação entre igreja e Estado. Que na reforma, você tem sim a reforma em alguns lugares onde ela deu muito certo, elas se associaram com o Estado. Elas passaram a controlar o Estado. Por exemplo, na Suíça, com Calvino, não é que Calvino se tornou o presidente da Suíça, nem o rei, mas ele tinha forte influência no governo. O governo ouvia muito, né, passava muito pela opinião, né, da igreja. E na Holanda a reforma também foi um dos primeiros países a assumir abertamente serem reformados, a Holanda. E aí a igreja também estava muito ligada ao Estado. Os anabatistas também rejeitavam totalmente. Então você tem esses períodos, período moderno, né, de 1517 ao presente, que é a reforma onde nós estamos dentro, né, estamos incluídos. Aí você tem outros períodos que ele coloca aqui, de 30 até 100, a igreja apostólica, né, primeiro período, primeiro período de expansão, né. Igreja perseguida entre 100 e 313. Igreja imperial entre 313 e 476. Igreja medieval entre 476 e 1453. Igreja reformada 1453 a 1648. Igreja moderna 1648 para frente. Okay? Tem esses períodos aí que ele coloca para nós. Vamos falar brevemente sobre calendário. Ele coloca aqui para nós esse conteúdo de abertura. Queria falar brevemente mesmo. Veja só. Eu vou ler um texto para vocês que eu trouxe aqui de um cara chamado Sir William Ramsay. Isso aqui está dentro ainda da questão do cristianismo valorizar a história, do cristianismo ser histórico. E sendo uma religião histórica, uma religião diferenciada, porque ela está fundamentada em fatos. Veja só. Foi nesse contexto, num contexto de contradição em relação à igreja, né, na formação da alta crítica textual, da briga contra o antissobrenaturalismo, né, ou seja, combatendo, né, os elementos sobrenaturais da Bíblia. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Sir William Ramsay, um adepto de tais ideias, essas ideias da alta crítica textual. Ele também era adepto, que viajou para a Ásia Menor, as terras das viagens missionárias de Paulo. Então, o cara era crítico à Bíblia, abraçava as ideias da alta crítica textual, e ele queria fazer o seguinte: vou fazer algo grande, vou comprovar. Porque os caras estão lá na Alemanha, estavam principalmente na Alemanha, na Inglaterra, mas principalmente na Alemanha. Os caras estão lá na Alemanha descendo o pau na Bíblia, falando: Lucas falou tudo errado, esses contextos que Lucas narra, essas cidades, nada disso existe. Herodes não tem evidências fortes de que tenha existido, Pilatos não existiu. Então, na época que esses caras construíam essas críticas à Bíblia, a arqueologia era muito fraca ainda. A arqueologia vai se fortalecer a partir de Napoleão Bonaparte, que leva uma expedição para o Egito, e nela vai François Champollion, que ali ele faz a primeira tradução, e dali o negócio explodiu. Aí criou um interesse absurdo de vários estudiosos europeus de irem no Oriente Médio escavar. Irem no Oriente Médio procurar documentos, procurar materiais, aí surge a arqueologia de fato. Mas antes disso, os caras desceram o pau sem dó, falando: a Bíblia é um conjunto de fábulas. A Bíblia é um conjunto de mitos. A Síria nunca existiu, tá certo? O Egito não era tudo isso que eles estão falando. Israel devia ser lá um povinho sofrível que não teve influência nenhuma. Rei Davi, sem chance de rei Davi. Salomão, com toda aquela glória, isso é besteira.
E o Novo Testamento também, Jesus, a tal da busca do Jesus histórico. A busca do Jesus histórico é o seguinte: Jesus não fez milagre nenhum. Jesus, ele foi tipo um Che Guevara antigo, sabe? Ele lutou pelos ideais, ele morreu pela sua causa, ele falou um monte de coisa legal. Então aquilo que ele falou de bom, a gente aproveita lá, conteúdo ético e moral e tudo mais. Mas milagre, sem chance. Então eles tinham essa postura. E Cyril William Hansen também abraçava essa ideia. Só que ele falou: vou fazer algo mais. Além de ficar daqui escrevendo um livro e criticando, eu vou lá, vou pagar para andar por aquelas terras, porque hoje não é tão difícil assim, né? Tem empresas de viagem e tudo mais. Mas na época, o cara fazer uma viagem dessa na época, navio, pagar do próprio bolso para pegar ali pessoas do local para fazer uma excursão, pagar os caras e tudo mais, e a questão de contratar segurança, o cara gastou muito. Então ele tinha muita grana e ele tinha muito apoio também. Então os caras investiram nele e falou: vai lá e prova que tudo isso aí tá errado. Muito bem, ele pegou a Bíblia, pôs embaixo do sovaco e foi viajar naquelas terras. Aí começou a passar terra em terra. Lucas falou que saíram de Antioquia, desceram em Salamina, atravessaram o Chipre, subiram até, desceram em Derbe, foram para Icônio, foram para não sei o que. Ele foi andando todos aqueles pedaços. Um adepto das ideias que viajou à Ásia Menor, as terras das viagens missionárias de Paulo, com a intenção de provar os pressupostos de Baur. Baur era um desses críticos aí que construiu a chamada Redaction Giste, onde ele dizia que toda a redação de Atos dos Apóstolos era totalmente artificial e tardia. Ele falou: isso aí foi escrito lá para o século IV ou V da era do cristianismo, muito depois, tá certo? Por alguém que queria engrandecer a fé. Então falou: alguém escreveu isso muito depois para tentar fazer uma narrativa de novela, uma narrativa romântica, fazer de Paulo um grande apóstolo, de Pedro, da igreja, os milagres e tudo mais, para poder fazer propaganda. Então é isso que eles diziam. Porém, todas as suas pesquisas arqueológicas mostraram o contrário. A obra de Lucas é extremamente precisa quando se refere aos costumes, lugares e personagens do século I da era cristã. Hansen, ao longo de seus trabalhos, considerou o livro de Atos como autoridade em assuntos como topografia, que fala dos locais, né? Então desceu aqui, tinha um monte tal, tinha não sei o que. Topografia, antiguidades, então personagens, lugares, cidades, edificações, antiguidades, sociedade da Ásia Menor, e como sendo um aliado útil em escavações obscuras e difíceis, o que levou a converter-se de cético em cristão. Isso aí está no livro Examina as Evidências, da editora CPAD. Então Cyril William Hansen, ele prestou um grande serviço à igreja, à história do cristianismo, quando, empreendendo essa grande viagem para provar que o cristianismo era uma fábula, ele se deparou com a verdade. Ele se converte e fala: não tem como, diante dessas evidências, não tem como eu continuar negando. Até eu tenho um livro chamado Atlas Histórico e Geográfico, tá certo? Atlas Histórico e Geográfico do Cristianismo, da editora SBB, e ele mostra lá uma laje, tá certo? Um pedaço de cerâmica, onde você tem o nome de quem? Daquele cara que aparece na carta aos Romanos, Aristeas, se não me engano, Aristeas? Não, acho que não. Tudo bem. Então é uma das pessoas que assina junto com Paulo aquelas saudações da carta aos Romanos no final, e ele era secretário de uma cidade importante na Grécia, não sei se era Corinto, e ele assina junto com Paulo, e quando fizeram uma pesquisa arqueológica melhor naquelas ruínas de Corinto, acharam lá o nome dele gravado lá, que este calçamento foi colocado às custas de fulano em comemoração do seu cargo, da conquista do seu cargo tal, como está lá na carta aos Romanos. Os caras acham um negócio desse e falam: meu Deus do céu. E aí os críticos que tinham vociferavam muito, tinha muita ousadia, muita audácia contra a igreja, se calaram diante de tudo isso aí. E o que acontece é que muitas das vezes a gente acaba não dando tanto valor a esse conteúdo e ele fica relegado aos livros. Então ele está aí, muitos homens gabaritados, muitos homens capacitados, fizeram uma ampla pesquisa e escreveram essas obras, e a gente absorver esse conteúdo, para nós, primeiro, nos leva a ter um outro olhar sobre a igreja, nos leva a ter uma outra visão, tá certo? Da grandiosidade da igreja. É que nem uma pessoa que é contratada numa empresa
mas ela entra com uma mente muito pequena de apenas trabalhar e ganhar o seu salário. E ele não procura saber do tamanho daquela empresa. Por exemplo, ele entra, vamos colocar aí, para uma Honda, que é um conglomerado, que é internacional, mas ele entra com aquela mentezinha de trabalhar, fazer um servicinho, ganhar um saláriozinho e ele não procura saber da estrutura, da história, do alcance daquela empresa, de que ele pode crescer num cargo, talvez ir trabalhar em outro setor, em outro país, ganhar outro salário. O cara está ali preocupado somente com algo limitado, algo pequeno. Assim também às vezes entram pessoas para a igreja com uma visão muito limitada em relação a ela, né? Que quer